Então, Shabbat Shalom. E qual é a paraxá de hoje mesmo? Alguém lembra? Alguém sabe? Matot Masei. Ou seja, não é uma paraxá, são duas paraxot. Paraxá, singular, paraxot, plural. Então são duas paraxot. São lidas juntas. Matot Masei. Matot. O que significa a palavra matot? Tribos. Plural de tribos. No plural. Não é isso? Masei. Serviço? Isso eu esqueci. O serviço é maaser. E é masei. Jornadas. Então, Caraca, tribos. Tem a raiz. Oi? Tem a raiz. Sim, porque toda jornada é um serviço. Maneiro. Tá entendendo? Jornadas são serviços. Então, assim, porque assim, jornada, tomar a ser termina com reish. Por quê? Porque é um serviço mental. E aqui termina com yud. Tá entendendo? Que é um serviço manual. Então, jornadas é uma ação. Todo ato, toda função é uma jornada. Agora, todo o serviço religioso, ele é um serviço de consciência. Tá entendendo? Então, tribos e jornadas, a gente pode entender como o quê? Contextualizando aqui. A caminhada de Pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Então, tribos são grupos de pessoas, jornadas são locais, transições de um local para o outro. Então, o que é uma jornada? Eu saí de Madureira, saí daqui de Madureira e fui para a Zona Sul. Madureira é um ponto, Zona Sul é outro ponto. Então, qual desses pontos é a jornada? Nenhum deles. Nenhum deles. Um é a origem e o outro é a chegada. Jornada é a distância. É a distância. Tá entendendo? Então, jornadas não são lugares. Mas aqui se refere às jornadas entre os 42 acampamentos que Israel, que o povo de Israel fez no deserto. Então, o povo de Israel acampou 42 vezes no deserto. E aí, esses 42 a gente já sabe que tem um significado místico muito forte. São os 42 nomes de Deus. O nome de Deus de 42 letras, que é o Anabecoa. Tá entendendo? Então, o que isso está nos dizendo? Que a jornada das tribos pelo deserto é, na verdade, o quê? Um processo de busca do povo pela compreensão do nome do Criador. Tá entendendo? Então, é a construção de um relacionamento. Então, quando eles terminam essas 42 jornadas, esses 42 acampamentos, o que a Torá está nos dizendo ali? Eles completaram o seu processo de relacionamento com o Criador. E é por isso que a Torá, ela para no final da jornada. Depois começa uma outra história, de uma outra realidade, um outro contexto. Mas a Torá, ela não entra na terra de Israel. A Torá, ela termina na entrada de Israel. Porque a base da vida espiritual não é a chegada. Não é de onde você saiu, não é aonde você quer chegar, mas o processo. Então, a Torá é a descrição do processo de um povo no deserto aprendendo a se relacionar com o seu Criador. E é por isso que ela é tão importante. Por quê? Porque nem sempre o povo de Israel está na terra de Israel. E sempre que ele está fora de Israel, ele se considera em peregrinação, em deserto. Tá entendendo? Então, essa ideia das tribos conhecendo o seu Criador, conhecendo o seu Deus, nesse processo de 40 anos, passando por 42 lugares diferentes. Então, a gente começa a explorar cada lugar, cada significado, cada nome. Você começa a encontrar, na verdade, não se trata de uma jornada que aconteceu lá atrás. Trata-se, quando lida, no literal. Você lê o texto, como o Eduardo falou, o texto ele foi escrito para aquela situação, para descrever uma situação que aconteceu em algum lugar no tempo. Mas o que está por trás do texto transcende o lugar e o tempo. Porque a descoberta desses segredos
né, dessa compreensão, né, para além do literal, ele começa a nos trazer revelações de que não se trata somente da jornada de um povo lá atrás. Trata-se da minha jornada espiritual. Trata-se do que eu estou vivendo agora. Está entendendo? Em que acampamento você está? Em que fase desse conhecimento você está? Está entendendo? Então são 42 jornadas que nós temos durante a nossa vida para adquirir esse conhecimento com o Eterno. Então conhecer cada um desses acampamentos, o significado dos nomes desses acampamentos, a relação com os eventos que aconteceram nesses acampamentos é fundamental para a nossa existência. Fundamental para a nossa espiritualidade. Está entendendo? Então, por exemplo, eu peguei aqui, eu não anotei porque era muita coisa, mas eu salvei aqui. Então, olha só, o significado do primeiro acampamento de Israel, que ainda era dentro lá do Egito. Ramsés. Ramsés significa filho dos solos, no idioma egípcio. Então, ou seja, ele começa ainda com uma mentalidade egípcia. Uma mentalidade ainda... Não é nome do... É um tipo. É O tipo. que é o filho do sol? É o início da jornada. O ego, né? O orgulho e a escravidão ao mundo material. Então, assim, você começa a entender o quê? Lá atrás, o que me levou para a minha jornada espiritual? Foi o meu ego. Sem o teu ego, você não estaria aqui hoje. Para começo de conversa. Aí você vê, tem que eliminar o ego, tem que bater no ego. Tem nada, faz as pazes com o teu ego, porque sem ele tu tava mendigo. Entendeu? Todo desejo de conquista, de alguma vitória pessoal, parte do ego. O ego, o que é o ego? Alguém sabe me descrever aqui o que é o ego? A vontade de receber. Oi? Desculpa. Não, nós temos atrás que tinha visto o estudo, você falou que era um cavalo. Uma coisa Sim, uma parábola, né? O cavalo indomado. Exatamente. Também, é um cavalo indomado no deserto. Isso aí. Né? Ou se você correr dele, ele te mata. Se você domar ele, ele te leva para onde você quiser. Mas o ego, a descrição básica do ego é o quê? Nada mais do que a necessidade humana de sobreviver. E o desejo de viver. Porque só sobreviver ninguém merece. Tá entendendo? Só sobreviver ninguém merece. A pessoa também quer viver. E o ego, ele é o responsável por esse sentimento. O ego é essa chama que nós temos dentro de nós, o tempo todo nos levando a querer uma coisa melhor. E se a gente não olha para a terra, para as coisas materiais, e percebe o ego, e percebe que o ego ele vai se satisfazer com as coisas ao nosso redor, e se ele tem condições de conseguir isso, a gente vai para qual lado? Vamos para o lado religioso. E deu ruim aqui no mundo material. Deu ruim, estou sem perspectiva aqui, então vamos para o lado espiritual. Aí vai lá para a igreja. Não precisa fazer nada não, já fizeram por ti. Tu vai morrer, tu paga aquilo de... então existe uma facilidade. O ego vai se adaptar a essa facilidade. Porque o ego ele quer conforto. Né? Ele precisa se sentir confortável com tudo, o tempo todo. E aonde ele não se sentir confortável, ele vai sair. Ele vai sair dali, ele vai procurar um outro lugar. Então o ego, se ele for bem educado, se ele for bem trabalhado, ele se torna um amigo fundamental. Ele é você próprio. Ele é você próprio, ele é o que te mantém. Mas então por que existe tanta pancada no ego? Por que o ego tem que ser isso? Por que o ego tem que ser aquilo? Porque o ego ele não pode te dominar. Tá entendendo? Ele serve para ser um condutor para aquilo que te faz buscar uma melhoria. Mas ele não pode ser o orientador de qual é o caminho que você tem que tomar. Porque ele precisa, o ego o tempo todo, ele quer dificuldades. Pega uma criancinha, pega a Sofia da vida, vai passear com a Sofia. Né? Ela quer tudo, vai no shopping, ela quer isso, ela quer aquilo. É o ego ele quer isso. Mas você é o condutor, você sabe o quanto tu pode gastar com o que ela quer. Você sabe o que realmente vai ser bom para ela.
Tá entendendo? Então a tua alma, ela precisa estar no controle do teu ego. O ego, ele é uma criança mimada que o tempo todo quer melhorar. Então você tem que ter uma relação paternal com o teu ego. Tratar ele de uma maneira que ele evolua e que ele encontre, que ele passe a encontrar prazer e conforto naquilo que é bom, naquilo que é correto, naquilo que é aceitável. Então a visão da alma de retificação global, ela vai fazer com que o ego, ele também, ao invés de pensar somente no seu próprio conforto, ele também pense no conforto do outro. Então chega um momento em que o ego, ele alcança uma maturidade tão importante que ele começa a se sentir bem e se sentir confortável, causando o bem aos outros. É nessa questão que você pode entrar com aquilo que o Eterno diz, que amarás ao próximo como a ti mesmo. Exatamente, exatamente. Porque se você deixar de se amar, você não consegue amar ninguém. Você é o primeiro alvo do seu amor. Se você não for a pessoa que você mais ama, você não pode amar mais ninguém. A não ser que você seja autodestrutivo. Uma pessoa, vamos supor, um casal, né? A mulher ama o marido mais do que tudo, mais do que a si mesmo. O cara pode fazer o que quiser com essa mulher, que ela está dominada, porque ela não tem mais amor próprio. Então, assim, ela realmente ama? Não, ela se coloca à mercê do outro. Tá entendendo? Isso não é amor, isso é sujeição, é escravidão. Então, o amor verdadeiro, ele liberta. Então, o que é o verdadeiro amor? É você sentir bem com o bem alheio. E só que isso tem que ser recíproco. Eu me sinto bem, né? Minha Samantha se sente bem de ver eu com a roupinha limpa, passadinha, com a barriguinha cheia, com a casinha limpinha. Ela se sente bem e me dá conforto. Isso é amor. Não é para qualquer um. Tá entendendo? Isso é amor. Mas se da minha parte eu também não promover um ambiente em que ela também se sinta bem e eu me sentir bem com isso, ou seja, se eu não proporcionar para ela também um ambiente em que ela se sinta motivada em continuar me amando, se eu não amar de volta, vai chegar uma hora que ela não tem mais o que dar, porque ela doou tudo, mas não recebeu nada em troca. Não tem como. Se não recebeu nada em troca, vou dar o quê? Até queria, mas não tem. Tá entendendo? Até queria. Então, o amor o amor e o ego, na verdade, são conceitos que representam nada mais do que o nosso desejo de melhorar. Nosso desejo de melhorar como ser humano e a partir, por exemplo, eu tenho que melhorar como ser humano, como o Rodrigo. Isso é a função do meu ego. Preciso então domesticar o meu ego para que eu evolua como ser. Mas o amor, ele diz que eu tenho que melhorar como marido, como pai. Ou seja, o amor é o ego direcionado ao bem alheio. Tá entendendo? Então, essa jornada do ponto E, do ponto A aqui, que sou eu, para o outro, é, na verdade, um amadurecimento do ego. O ego, ele amadurece conforme ele ama. Porque o amor causa bem, o amor faz bem para o ego. Mas fazer bem ao outro, né, você se preocupar com o ego do outro, faz com que o ego, então, ele se anule para aquilo que é próprio dele e passe a se completar no ego do outro. Então, os dois egos agora se realizam. Por quê? Porque houve um vínculo. Então, o ego é essa caixinha fechada aqui que só pensa em si. Então, existe o amor. O ego se abre, se une e forma um ser. Por isso que deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, que juntos serão um. Viver em unidade. Então não existe mais um ego aqui. Existe um casal. E aí vem os filhos. E aí vem a comunidade. E aí vem a sociedade. Então você vê que a gente às vezes é limitado no nosso relacionamento dentro de casa. Mas a gente quer falar de unificação universal. Entendeu? Nós precisamos revelar a unidade do Criador para o mundo. Em casa eu estou de cara virada com a mulher. Não faz sentido. Então, o discurso, na verdade, ele tem que ser entendido como o quê? Como algo que projeta um anseio meu, algo que projeta o meu desejo para aquilo que é maior do que eu. Então, eu reduzo aquilo em palavras, pego esse objetivo meu, transformo isso em palavras
e através das palavras eu compreendo qual é esse desejo e crio uma estratégia para chegar. Aí o discurso é válido. Mas dizer para o outro que o que o outro tem que fazer, sabendo que eu tenho que fazer a mesma coisa, não faz diferença. Até abre para mim. Não faz diferença, tá, pro mundo. Então, quando eu entro nessa percepção, né, de que pessoas e lugares, né, fazem parte desse processo de conhecimento do Criador, eu passo a olhar para o outro como uma revelação do Criador na minha vida. Então já não existe aqui um mal ou um bem que me aconteceu. Existe um ensinamento que o Criador tem me dado. Essa situação que eu estou passando agora é para o bem. Aí os cabalistas, eles criaram o conceito de Gansu Letová. Ou seja, tudo é para o bem. Por quê? Porque tudo leva ao conhecimento do Criador. Mas tudo leva a quem? Leva quem ao conhecimento do Criador? Leva quem está na jornada. Leva quem está no processo. Tá entendendo? Que se eu não estou nesse deserto, se eu não estou fazendo a minha busca, eu não vou encontrar nada. Você coloca um pote, coloca um baú de tesouro na frente de um cego, ele não está procurando tesouro nenhum. O cara não está procurando nada. Então ele vai pegar e vai tropeçar, é perigoso ainda chutar o tesouro do lado e sair xingando. Porque não é da vontade dele. Então quem é que encontra? Aquele que procura, não é isso? E como a gente procura esses nomes de Deus, né, esses atributos divinos sendo revelados através das situações que nos ocorrem? Como que a gente encontra isso? Observando, bebendo da fonte, estudando, compreendendo, e aí a gente pega tudo na teoria dos sábios, na literatura, os aprendizados a gente armazena aqui, e a gente passa então a investigar a realidade sobre aquelas lentes, com aqueles critérios. Então, eu li alguma coisa do Arizal falando sobre uma situação assim, então eu vou observar, e aí você começa a observar e trazer esses ensinamentos para a sua vida, e você começa a entender que aquilo foi um mover divino. Por exemplo, essa semana, né, por isso que a aula já veio até meio pronta. Essa semana, o que aconteceu comigo? Eu trabalhando, normal, aí me vem no WhatsApp, vejo lá um contato diferente, Tribunal de Justiça do Paraná. Eu fui lá, fui ver o que é. Meus filhos de 19 anos, são 2 gêmeos, de 19 anos que moram com a minha mãe e receberam pensão a vida toda, mas fizeram 18 anos, são pessoas de maior, são 2 homens, né? Então parei de pagar pensão. Só que aí eles, né, estão lá com dificuldade de emprego lá, saiu do emprego e tal, e quer jogar videogame. Né, muito jogo novo saindo, tá entendendo? Aí eles vão lá e me levam em justiça. Me levaram na justiça querendo pensão. 2 caras de 19 anos, tá entendendo? Querendo pensão. E aí eu tinha que pagar lá e tal, em 3 dias, senão eu ia preso. Eles morando com a minha mãe. Tá entendendo? Então assim, caraca, foi um baque. Não é o dinheiro em si, dinheiro a gente dá os pulos, vende uma coisa aqui, outra, dá um jeito, entendeu? Mas ser traído pelos filhos, pelos próprios filhos, e eles sabendo que qualquer coisa que eles precisarem, eles podem me ligar a qualquer hora, tá entendendo? Só que, peraí, por que você quer isso? Qual é o objetivo? Aí eles vão explicar, não, realmente, isso aí é uma coisa importante, é para pagar um curso. É para pagar a mensalidade da formatura? Conta comigo. Aí tem que ter uma causa. Só que, pai, manda 200 aí que eu quero comprar um jogo novo aí que saiu. Eu vou mandar? Eu não vou, mas a justiça tem o poder de me fazer mandar. E como existe uma lei que permite, né, eles pedirem pensão alimentícia, mesmo não estando passando fome, então eles vão usar esses atributos. Então, o que eu vou entender isso? Poxa, ai que vítima, meus filhos, meus próprios filhos fazem isso comigo. O primeiro sentimento é esse, né? A decepção, a frustração. Mas depois a gente começa a refletir. Tudo que nos acontece é para o bem. Mas qual é o bem
de você saber que teu filho tá querendo te levar para cadeia. Traíram. Qual é o bem disso? Você não, peraí, para eu entender o bem disso, porque se tudo é para o bem, existe algo importante a se tirar disso aí. Tá entendendo? Aí eu comecei a ver a coisa pela ótica da bondade do Criador. Então eu fui, né, varrendo lá a sala, né, na marca, essa mãe faz eu varrer, eu sofro agressão doméstica. Abuso. Varrendo lá a A sala. meditação na hora de morrer. Entendeu? Porque na verdade tudo é motivo para meditar. Tudo, é. Eu meditando, ô pai, por que meus filhos foram fazer isso comigo, hein? Poxa. Aí, sabe quando Deus fala no teu interior? Não sei o que você está reclamando. Entendeu? Tipo assim, não sei o que você está reclamando. Os teus filhos fazem isso aí contigo, tu está revoltadinho? A voz de faz mamãe. isso comigo o tempo todo. Eita. Você faz isso comigo o tempo todo. E aí? A Quantas gente vezes... quer, a gente pede, né? Não, quantas vezes eu te dou tudo que você precisa, mas você, quando quer uma coisa que você sabe que não é da minha vontade, tá entendendo? Aí você vai dar um jeitinho, o teu jeitinho de conseguir aquilo. Quantas vezes você cede aquilo que não é da minha vontade e me entristece? Sabe qual é a diferença de você comigo? É que eu sou eterno, eu supero as dores que você me causa sem a sua ajuda. Para você superar a dor que os teus filhos te causam, você precisa da minha ajuda. Tá entendendo? Então eu já comecei a olhar a coisa de uma maneira... Peraí, na verdade, essa ação, quem causou fui eu. Por quê? Porque fui eu que fui um pai distante durante muito tempo. É claro que eu tenho milhares de justificativas para explicar por quê. Eu vim para o Rio de Janeiro, é um lugar longe, não tem como, enfim, eles foram criados lá pelas mães deles, inclusive foram influenciados pela mãe deles a fazer isso aí. Tá entendendo? Então, assim, existe um abismo que quem criou fui eu. E aí, qual é a forma que eles têm de colocar uma ponte nesse abismo e chamar a minha atenção para isso? Chamar atenção. Chamar a atenção, falar, pai, ó, por bem tu não me ouve, mas eis-me aqui. Eu tô aqui. Tá entendendo? Então, na verdade, isso é bom. Isso é bom porque eu acordei pra merda de pai que eu era até então. Porque se eu fosse um bom pai, você tem um bom pai, né? Você faria isso com teu pai? Mas se teu pai fosse um cara como eu, tu faria. Tá entendendo? Um pai distante. Complicado mesmo. Um pai distante, entendeu? Tipo assim, que quando liga, oi, aí, filho, como é que tá? Tá bem. Criou uma relação distante, entendeu? Então, assim, não tem a proximidade. Aí veio aqui, me visitou, coisa e tal, mas enfim, né? Achou que precisava de mais. Isso é bondade do Criador. Só que não é uma bondade doce. Tá entendendo? Porque o que é melhor para a criança? Você dá para ela uma bala para estragar o dente dela ou você dá um espinafre para ela se fortalecer? Você como pai, você sabe, não é? O que é melhor? Uma bala ou um espinafre? A gente quer dar o espinafre e a bala. Oi? A gente quer dar o espinafre. Não, é porque a criança precisa de bala. Só que a quantidade de bala que ela precisa é muito menor do que a quantidade de espinafre. Então, chupar uma bala, chupar um doce, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em consumir um doce, em ter prazer na vida. Tá entendendo? O que eu não posso é fazer desses prazeres a minha base alimentar. Então, eu preciso do que é bom e nem sempre o que é bom é agradável. Que as pessoas têm esse... Tá entendendo? Aí que tá o conflito do ego. Porque o ego só entende como bom aquilo que é agradável, porque o ego é uma criança existencial. O ego só entende como bom aquilo que é prazeroso. E nem toda bondade é prazerosa. Tá entendendo? Um remédio não é o xarope, não é ruim pra caramba. Remédio não é uma coisa ardida, ruim. Ninguém gosta de tomar remédio. Você não toma porque gosta, você toma porque o remédio é bom. Ele não te causa prazer, mas ele te dá algo muito maior, que é a cura. Tá entendendo? A cura é o prazer, da qual o remédio é o meio. Então, olha a importância desses processos, da situação em que você está para a situação em que você quer chegar. Esse processo aqui faz toda a diferença.
A compreensão dos processos. Saber por que você está passando por aquela situação. Saber o que te leva, o que me levou a esse ponto. O que é que eu fiz lá atrás que eu me desviei do caminho original e vim parar nesse lugar que é onde eu não quero estar. Tá entendendo? Você só vai compreender isso quando você se compreende como autor da tua história, não como vítima dos outros. Tá entendendo? Então, assim, eu saí de um ponto, eu era assim. Fui caminhando, hoje termino. Então, peraí. Se eu saí de Madureira, querendo chegar na Zona Sul, fui parar lá em Santa Cruz? É uma coisa errada. Então, você precisa agora saber onde você quer chegar. Não adianta voltar para Madureira para começar do zero, porque é outra distância. Então, como que eu chego de Santa Cruz até a Zona Sul? Pega outra rota, mas não perca o alvo. A gente se desvia do caminho o tempo todo. A gente se desvia do caminho. O próprio Israel andou em círculos o tempo todo. Então foram 40 anos passando pelos mesmos lugares e pelas mesmas situações, andando em círculos até completar o aprendizado. Sabe o que é bom nisso tudo? Vou até te contar, mas vai agregar. É que, por mais que aconteçam situações com a gente, isso eu sou prova viva, sempre, de que o Eterno não só me ama, mas ama os filhos dele, a humanidade. De que sempre quando acontece uma coisa contigo, ele vai te dar condições para você resolver seus problemas. Sim. Isso é uma coisa muito Ele não boa. vai te dar, ele não vai causar contigo algo que você não possa remediar. Então, assim. O problema é a ferramenta. Tem coisa melhor? Aí, olha só. Então, Ramsés significa. Eu não vou falar dos 42 lugares, não, tá? Só os primeiros 3 aqui, só pra gente ter uma ideia. Tá? Então, Ramsés ainda a pessoa tá com a mente do Egito. Né? Mas Ramsés significa filho do sol. O que é o filho do sol? Aquele que é produto da luz. Ele começa a identificar que a fonte dele é a luz. Eu ainda estou no escuro, mas eu vim da luz, porque eu desejo a luz. Então eu tenho amor pela luz, então eu caminho em direção à luz. Ele começa então a sua jornada, o seu processo. Então quem faz essa jornada? É o início da jornada, é o ego. É o ego. Então eu quero mais do que isso, do que onde eu estou. Então eu vou dar um início em uma jornada que me leve para onde eu quero. Então isso é o combustível do ego. Tá entendendo? Aí vem o segundo, cabanas, né? Que eles pararam em Sucote. Inclusive nós temos até a festa de Sucote. O que é Sucote? É a compreensão da tua fragilidade. Perceber que o mundo é transitório. Então, todos aqueles eventos da festa de Sucote que a gente faz, a cabana, né, para simbolizar que o nosso corpo é uma tenda para o Criador, mas a cabana é frágil. Tá entendendo? Então a gente começa a reconhecer a nossa fragilidade diante da escassez do deserto. A gente começa a ver o quanto que a gente é frágil. Opa, a gente saiu como filho do sol, vou começar brilhando. Aí, segunda parada, tá entendendo? Já não aguento o sol. Aí já quer uma tenda, tá entendendo? Saiu, não, meter a cara no sol, vamos se bronzear, vamos marchar. Começou a cansar, tu já quer uma tenda, tu já quer descanso. Por quê? Porque você começa a reconhecer que essa caminhada não é uma caminhada fácil. Você é frágil diante dela. Mas o teu objetivo é avançar. Tanto que em Sucote muitos quiseram voltar. Não é isso? Não, eu quero avançar, eu vou continuar. Aí você vai para a terceira parada. Né? Em Etam, significa com força. E agora você reconheceu a tua fragilidade, você já sabe que não vai ser fácil, então o que você precisa para continuar? Quero continuar, preciso de força. Então eu tenho que me fortalecer. Então eu vou parar aqui na tenda, porque eu sou frágil, preciso descansar, vou recompor as energias e vou recuperar minha força e vou continuar. Então você vai a cada acampamento, tipo assim... Quando você quer realmente se conectar ao Criador e você começa o teu processo, a tua caminhada, e você começa a passar por situações, nada é exclusivo. Todas essas situações já estão descritas aqui.
Tá entendendo? Até chegar na terra de Israel. Aí vem, o que é aqui a força? Primeira conexão com a força divina em tu. Que agora tu reconheceu a tua fragilidade. Não é isso? Você reconheceu o quanto você é fraco, olha só, para eu me conectar contigo, Senhor, eu preciso que o Senhor me leve. Tá entendendo? Porque Deus não é algo que está lá na frente, Ele está contigo durante o processo. Então você se conecta com a força, você se revigora, sabendo que o Eterno vai sustentar a tua jornada e você continua, vai caminhando. Aí vem a quarta jornada, que é como é que é? Pihariot, né? Que é a boca da liberdade. Libertação espiritual começa na fala e na consciência. Então, opa, se tem vínculo com a idolatria, quebra aqui. Tá entendendo? Libertação espiritual é saber que você não é cativo de ídolo nenhum. Você não precisa ser condicionado a um sistema, a algum tipo de liderança que vai te controlar. Você é autônomo na existência, na história da tua própria existência. É você que constrói. Um rabino, um pastor, um padre, um pai de santo, ele pode até orientar e aconselhar um indivíduo, mas ele não pode fazer a tua caminhada. Por onde você quer ir? Tu olha o pai de santo, não, vai por esse caminho aqui. Daí tu vai. Onde tu vai parar? Problema teu. É o caminho que você escolheu. Vai o pastor, onde tu quer parar? Vai por esse caminho aqui. Vai o rabino, onde tu quer parar? Vai por esse caminho. Ou seja, líderes espirituais, eles orientam o que você tem que fazer, mas eles não podem decidir por você o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Tá entendendo? Então essa coisa tem que fazer como eu quero, isso não é espiritualidade, isso é tirania religiosa. Se você não me obedecer, você vai para o inferno. Não, se eu não te obedecer, eu vou para um outro caminho. Você não tem poder de decidir o meu destino, porque você é homem como eu. Tá entendendo? Líder nenhum tem poder de mandar alguém para o céu ou para o inferno. Você é que vai com os teus próprios passos. E aí, como você segue essas orientações, vai fazer toda a diferença. Tá entendendo? Mas ninguém decide, rabino nenhum tem poder de decidir quem vai para o Olam Rabá ou quem não vai. É porque o Talmud ele é muito claro nisso. Quem é que vai para o Olam Rabá? Todo mundo que tiver vergonha na cara. Tem vergonha na cara, vai para o Olam Rabá. O que é ter vergonha na cara? A Torá chama de confusão de rosto. Nós, a confusão de rosto. O que é a confusão de rosto? É aquele que olha para os seus próprios erros, reconhece que errou e tenta consertar. Isso é vergonha na cara. A pessoa que erra, porque todos erramos. Mas existem pessoas que quando erram, tentam se redimir do erro, tentam consertar o erro. Tem pessoas que quando erra, culpa o outro, inventa uma desculpa, vai para frente e finge que aquilo nunca aconteceu. Não é esse o caminho mais fácil? Não. É mais fácil. É o mais fácil. É o mais fácil. Esse é o caminho curto e comprido. Né? Existe o caminho comprido e curto. Que é aquele caminho longo, mas que te leva para o lugar certo. Né? E o outro caminho é cheio de turbulências. Então, assim, todo aquele que tem vergonha na cara vai para o céu. Você não precisa ser judeu, não precisa ser cristão, não precisa ser de religião nenhuma. Tu pode ser ateu. Tu pode ser ateu. Tu pode ter... Cara, olha só, tu pode ser satanista. Se você é uma pessoa que tem princípios e tem vergonha na cara, se você é uma pessoa que tem a humildade de reconhecer os seus próprios erros e tentar melhorar como ser humano, o teu lugar no céu está guardado. Isso é heresia. Quem falou foi um rabino. Tá entendendo? Religião não salva ninguém. Religião, por isso que muitos rabinos não têm essa ideia da conversão, de que você tem que se converter. Porque, na verdade, se Deus te quisesse judeu, teria nascido judeu. Eu tinha nascido judia. Então você pode praticar o seu serviço judaico, tá entendendo? Na tua intimidade com o Criador. Tá entendendo? É você e o Eterno. Se você quer fazer, hoje eu tô a fim de fazer a reza, tu vai lá e vai agradar o Criador. Tá entendendo? Hoje eu não tô a fim de fazer a reza. Mas eu tenho que fazer mesmo assim porque Deus quer. Não, Deus não quer. Deus não quer que você o sirva porque Ele quer ser servido. Ele quer que você o sirva porque você quer servir. Porque, na verdade, o Eterno ele não vai fazer diferença nenhuma para Ele. Se tu reza, se tu não reza, se tu faz tzedakah, se tu não faz, se tu é uma pessoa justa, se tu é injusto, para o Eterno não vai fazer diferença nenhuma. Tá entendendo? Vai fazer para você.
É fazer para você. Então, tudo aquilo que você faz com a verdade do seu coração te torna uma pessoa melhor. E aquilo que você não faz, mas não faz com verdade no seu coração, também te torna uma pessoa melhor. Porque o que realmente importa é o que está dentro do seu coração. Não a roupa que você coloca sobre ele. Não a forma como você se apresenta para as pessoas, mas a forma como você se apresenta diante do Eterno. Então, a espiritualidade é algo muito simples. Né? O Taná chama de singeleza de coração. É aquele que tem singeleza de coração, é aquele que é verdadeiro dentro das suas percepções. É aquele que quando fala não tenta saber. Tipo assim, se eu sei que uma coisa é verdade, eu sei que é verdade, mas essa verdade pode fazer com que eu dê uma informação para o Marcílio que me coloque em desmérito. Então eu vou mentir para ele, para que eu consiga manter aqui a minha credibilidade. Então eu minto para ele. O Marcílio vem, chega e fala para mim, ó, você faz a Shacharit completa, porque você está dando aula de Torá aí. Isso não é natural. Você faz a Shacharit completa? Eu não faço. Mas aí, se ele é um cara praticante, mais religioso que eu, aí o primeiro impulso que vem, não, tem que falar para ele que eu faço, porque senão ele vai falar que eu estou errado de dar aula. E é o que acontece, eu estou mentindo. Mas não, eu não faço Shacharit, não faço rezas, e não faço as rezas noturnas e toda aquela ritualística, deixando claro. Então, se vocês querem aprender judaísmo, vai procurar rabino, tá entendendo? Porque eles são capacitados para isso. Eu só posso falar da minha vida e das minhas experiências e compartilhar com quem eu amo e com quem me ama. Não tem segredo isso, tá entendendo? Eu vou abrir o meu coração para quem eu sinto segurança de abrir o meu coração. Quando eu não sinto segurança, fecha a cara e tá tudo certo. Tá entendendo? Porque a gente precisa viver com verdade. Não adianta eu mentir para o homem se o Eterno já sabe o meu coração. Tá entendendo? Então é simples. Deus é essencialmente simples. O que eu preciso é ter consciência do valor das pessoas, porque aqui não fala de indivíduo, fala de tribos. Tá entendendo? E do valor dos processos, pelas coisas pelas quais eu passo, porque aqui também não fala de lugares, fala de jornadas. Tá entendendo? Então, pessoas e jornadas. Dá licença, professor. Isso é o que compõe a minha vida espiritual. É o que compõe a minha espiritualidade. O que eu sou diante do Criador e não a impressão que eu passo diante das pessoas. Tá entendendo? E é isso que faz com que a religião seja hoje um alvo de tantas acusações de falsidade e hipocrisia. Por quê? Porque todo mundo ali, principalmente lideranças, tem um desejo ardente de ser louvado pelas pessoas, de ser seguido, de ser uma referência, de ser alguém que todo mundo se levanta quando chega. Tá entendendo? Isso é do ego, mas o ego ainda não retificado, que precisa da aprovação do outro. Por que eu me esforço tanto para que os outros me aprovem? Para que os outros me reconheçam? Porque eu mesmo não me aprovo. Então eu preciso me validar no outro. Tá entendendo? Eu preciso que o outro me aprove para então eu ter um pouco de paz. Se o outro não concordar comigo, isso para mim é um absurdo. Se o outro não me adular, nossa, essa pessoa merece ser destruída. Tá entendendo? Isso é coisa do ego, porque o ego é um ser imaturo. Mas não é que ele está errado, ele está dando aquilo que ele tem. Porque, na verdade, no fundo, tudo que ele quer é aquilo que ele satisfaz. É paz, é segurança, é conforto. Tá entendendo? É dignidade. É o que o ego quer, mas ele vai buscar pelas forças que ele tem. Então, quem é a mente que está por trás do ego? Isso é toda a diferença. Se o teu ego é ruim, se você é egoísta, a culpa não é do teu ego. A culpa é do pai do teu ego que ensinou ele a ser assim. Quem é o pai do teu ego? A tua consciência. Tá entendendo? A tua consciência, a tua percepção de vida. Então, olhar para uma situação dessa, pô, meus filhos, cara, pô, tentaram me prejudicar. Não, isso é muito injusto. Se eu falo que o que me acontece é injusto, eu estou falando que aquele que promove os acontecimentos que me constrói também é injusto. Então, isso não é injusto, isso é justo. Isso é correto. E eu só vou passar por essa situação e me tornar um ser humano melhor a partir dela quando eu começo a compreender a justiça divina a partir disso. Só que isso só vai acontecer
se eu parar de ficar culpando quem me prejudicou. Tá entendendo? Porque se você deixa a tua porta aberta pro ladrão, o ladrão entra e rouba tudo, tu não tem que falar nada pro ladrão. Eu aprendi isso aqui no Rio de Janeiro, as duas pernas. As duras pernas. Por quê? Porque eu deixei uma espátula minha, que era uma espátula cara, boa, que eu tinha muitos anos, que eu ganhei de presente. Espátula, que bobinha. Mas pra gente que é pintor, que tem aquilo como ferramenta de trabalho, a gente tem um carinho, né, com as nossas ferramentas e tal. E aí não é só o valor financeiro, também tem um valor emocional. É uma espátula que eu ganhei do meu tio lá no Paraná, que já era velha com ele, pô. Levei, deixei em cima da bancada, em cima do corredor, e entrei dentro do apartamento. Quando eu voltei, a espátula já não estava. Pô, fiquei revoltado, eu era recém-chegado no Rio de Janeiro. Fiquei revoltado, quem é o encarregado de corredor aí? Fui lá no encarregado de corredor cheio de gente, movimentado de gente. Olha só, quero fazer uma denúncia aí, o encarregado. Falou o quê? Ó, deixei a minha espátula lá em cima do banquinho de madeira ali, entrei lá dentro do apartamento, na hora que eu fui, minha espátula já não estava mais, e agora? Aí o cara olhou pra minha cara, como é que é? Você deixou tua espátula no corredor? Aí tu saiu, tu voltou, a espátula não tá mais. Isso mesmo. Aí, tu deixou de bobeira. Entendeu? Você que deu mole. Aí eu fiquei revoltado com isso. Por quê? Peraí. Então quer dizer que eu é que sou o culpado de ser roubado? A vítima é o culpado. A vítima, eu fui roubado, mas quem deu mole fui eu? Não, cara, o ladrão é que é errado. Não interessa se o dono tá perto, se o dono tá longe. Se tem algo aqui que não é dele, ele não pode pegar. Não pode pegar, ele roubou. Então como é que você vem falar pra mim que eu que tô errado de deixar a minha espátula? O cara olhou pra minha cara e falou assim, isso aqui é Rio de Janeiro, mano. É Rio de Janeiro. É mesmo. Que é outra parada. Filho. Que é outra parada. Se tu dormir no ponto, os caras te levam. E não adianta você falar pro ladrão, ô ladrão, você está errado. O cara vai olhar pra minha cara e falar assim, eu sei, tô ligado, tô errado. Dá o resto, dá o que sobrou aí. É assim que funciona. Então, assim, quem é que causou? Quem é o responsável por perder a espátula? O ladrão que roubou? Na verdade, não. Fui eu que dei. Eu que deixei exposto. Porque Deu mole. não é aquele ditado? A chave é roubada? Então não foi tirado do meu bolso. Foi pegado de um ambiente que estava aqui. Então, assim, tudo o que me acontece é um efeito de uma causa minha. Eu sou a causa dos efeitos que a vida me traz. Tá entendendo? E quando eu ganho essa percepção, acabou o ódio ao outro. Acabou a acusação, acabou o dedo na cara. Não, isso é comigo, isso é problema meu. Não, mas você estava quieto, o cara que veio. Então, por eu estar quieto, eu dei a entender que eu era alguém que precisava ser molestado. Tá entendendo? Não, mas você só estava passando lá assim. Então, estava passando no lugar errado, na hora errada. Ah, fulano só foi comprar um pão na padaria. Não, foi comprar por causa de burro, porque já estava de barriga cheia. Então, tudo que te acontece pode ser evitado. Só que, como é que a gente vai saber o que vai nos acontecer? Tá entendendo? A gente não vai saber. Então, você precisa, então, ter uma vida de cautela. Andar certo. Para que a vida te traga recompensas do bem que você fez. E não dos males. Porque o malzinho aqui, por exemplo, ficar um longo tempo sem ligar para os meus filhos... Nunca achei que fosse me trazer nenhum problema. Por quê? Porque eles estão bem lá, eu estou pagando a pensão direitinho, eles moram lá com a minha mãe, meu pai, minha mãe, está todo mundo lá dando assistência para eles, eles estão bem. Então, se eles estão bem lá, eu posso guerrear aqui, vou trabalhar, vou focar, né, no meu relacionamento aqui, vou focar no meu trabalho. Rio de Janeiro, você não pode ficar de bobeira, tá entendendo? Porque aqui tu perde muito mais do que espátula, tá entendendo? Então, assim, eu vou focar em construir algo que eu possa deixar para eles depois da minha partida. Essa é a ideia. Então, para eu construir um futuro que eu possa deixar algo para eles, ainda que eles não precisem do que eu vou deixar, mas pelo menos, não abandonei completamente, deixei algo. Então, eu preciso ter foco, eu preciso estar direcionado aqui. Então, tá tudo bem lá, então beleza, deixa eu guerrear aqui. Só que hoje em dia não é assim. As pessoas são carentes hoje em dia. As pessoas precisam de afeto, precisam de atenção. E essa negligência de achar que eu preciso construir algo longe deles, do que na verdade o que eu preciso construir era algo entre eu e eles,
Não algo para eles, mas algo com eles. Tá entendendo? E essa percepção, ela me vem com essa pancada. Tá entendendo? Essa pancada. Então, eu vou reclamar deles? Não, eu vou agradecê-los, porque ainda bem que isso aconteceu. Porque o despertar, ele precisa acontecer. Ninguém gosta de acordar cedo. É verdade. Ninguém. Tá entendendo? Eu estou acordando tarde e ainda estou reclamando. Tá entendendo? Então, assim, quem é que está ali no seu sono, construindo ali, Torá, filosofia, música, fazendo música, escrevendo livro, então aqui, né? Tudo legal, tudo maravilhoso. E aí vem lá eu voando lá. Lá em Nárnia, lá em Eu vou Nárnia. lá em Nárnia, né? Vocês têm ideia, só nesse período de férias aí eu compus 15 músicas. Não tava lá em Nárnia. Uma 15 puxada de músicas. tapete. Eu já escrevi o livro inteiro, que eu apaguei. Eu chegava no 3º capítulo, eu apaguei 2, 3 vezes para começar do zero. Agora apaguei tudo de novo para começar do zero de novo. Tá entendendo? Liberdade criativa. Eu posso destruir mandala. Já ouviu falar da mandala? Já. Tu leva anos construindo a mandala. Pô, tá bonito, cara, tá maneira. Destrói tudo. Assim é a vida. Isso é uma filosofia budista. Cara, o monge fica lá anos construindo uma mandala, toda cheia de detalhes. E leva aquele tempo. E aí, quando vem alguém, vê, aprecia, se achou bonito, olha só, ele vai lá, puxa um fiozinho. Ela se desfaz inteira. Aquele trabalho de anos se desfaz em segundos. E a pessoa, como é que você pode destruir algo tão lindo? Eu disse, não, a beleza não está no objeto construído, está no ato de construir. Destruir algo me permite construir. Virou poeta. O prazer está na construção. Ele tá no... Tá entendendo? Virou poeta. O prazer está na construção das Ele tá coisas. demais. Por isso que a gente quer tanto uma coisa e quando a gente consegue aquilo, a gente perde o interesse por aquilo que a gente tem. Tô mentindo? Não, eu quero um iPhone. Aqui, ó. Queria um tablet. Queria um tablet. Olha lá, comprei. Né? Vou pagar o resto da vida. É que seja. Pelo menos fui lá, comprei o tablet, agora quero esfregar na cara da Sara aqui, ó. Ó o meu. Mais da hora que o seu. Não, é da Sofia. E aí, não, mas assim, comprei. Meu irmão, fui lá, usei, desenhei, fiz 2 desenhinhos lá. Perdi o interesse, agora tem que inventar o que fazer com isso aqui. Por quê? Porque a gente só quer o que a gente não tem. O nosso prazer não é ter as coisas. Nós não fomos feitos para ter, nós somos feitos para desejar. Porque é o desejo que te mantém buscando. Então aquilo que você tem já não é mais protagonismo da tua história. Porque o protagonismo da tua história, na verdade, é o desejo, não o objeto do desejo. Então, se Deus se revelar em toda a sua plenitude aqui, nós vamos ficar maravilhados. Não vamos? Nós vamos ficar maravilhados, né? Nossa, o Criador aqui, na minha frente, eu vendo Ele e tal. No outro dia, a gente já não quer mais. Por isso que Ele sempre se mantém distante, para sempre se manter buscado. E nessa busca constante pelo Criador, que estamos buscando desde o princípio da humanidade e nunca alcançamos, é nessa busca que nós nos desenvolvemos, que nós evoluímos, que construímos civilizações, ciências, filosofias, poesia, música, tudo é fruto dessa busca. E ainda hoje, depois de 6.000 anos de humanidade feita, a gente ainda continua querendo. Que nunca estamos satisfeitos. Mas olha para tudo que a gente já fez. Isso não é nada, porque já está feito. Já é nosso. A gente está de olho naquilo que ainda não existe. Porque nós somos co-criadores. Já deu horário? Não, falta 10 aí. Então falta 10? Então nesses 10 minutos, vamos fazer aqui o protocolo. Então aqui, ó. 40 mesmo. Né? O tete 9, o vav 5 e o tav 400. Então eu tenho aqui 406, 446 mais 9. Oi? 455. 455. Então 5, 5, 14. 5, 5, 4, 14. 1 mais 4, 5. Ok.
Agora, Macei. Eu tenho aqui 40, 60, 70 e 10. Então, 10, 70, 80. 80 mais 60, 140. Não é isso? Isso mesmo. 140 mais 40, 180. 180. Ok, agora 180 mais 455, 635. Não é isso? Eita, E aí, 635. Então, 1 mais 8, 9. Então, o 9 não é algo que já estava quase, mas não chegou? Não é isso que a gente fala, que a gente vê quando vê o 9? A gente estava quase lá, mas não chegamos. Era para ser 10, mas foi 9. Não é isso? É o último dos solitários. Né? Porque depois começa uma nova jornada, um novo ciclo. Então, assim, aquilo que chegou, mas não continuou. Então, nós temos aqui o 5 e o 9. Não, aqui 180 mais 455, 635. E aqui a gente vai conhecer uma palavra que essas duas parachote, né, tem esse mesmo valor numérico dessa palavra aqui. Vamos ver quem está fera no hebraico aqui. Acho que não é Hashem, não. Oi? Hashem. Hashem? Não, Hashem? não é não. Serafim. Os serafim. Serafim, seraf, né? Serafim vem de saraf. Saraf é o quê? É queimar, arder. Né? Aquilo que arde, queima. Não, o que é isso? O que matou de Macei tem a ver com serafim? Não é a palavra, não se trata aqui da casta angelical em si, né? Mas do sentido dessa casta. Né? O fogo que queima. Né? Os serafins são aqueles anjos de fogo que habitam na esfera do mundo de Beriá, né? O mundo da criação. Por que esses anjos que representam, acima dos serafins estão os querubim, né? O de queruve, mas aqui dos serafins, por que eles têm o mesmo, por que eles estão aqui decodificados na paraxá de Matot Macei? Porque aqui nós temos as tribos, aqui nós temos o... Então, onde que estava essa tribo? Onde estavam essas tribos e onde foram essas jornadas? No deserto. E o deserto ele é conhecido o quê? Como o sol ardente, como o fogo que queima. Não é isso? Então, os serafins são essas forças interiores que nos impulsionam na jornada. Quantas vezes a gente já pensou de parar? Já parou de desistir? Vem a dificuldade, vem as pancadas, vem pensão de filho, vem tudo. Faz a gente querer parar com tudo. Mas vem aquele fogo. Vem aquele fogo. Aquele fogo que diz continua, não desiste, vai. Esse fogo, essas forças que nos impulsionam, né? Esse desejo ardente, esse fogo que faz com que a gente enfrente todas as dificuldades para ir em busca daquilo que a gente deseja. Essas forças são os serafim. Esses anjos do mundo de Beriá, ou seja, forças da nossa criação, da nossa parte criativa da mente, daquilo que nos mantém ainda criando e recriando o mundo o tempo todo. É esse desejo, esse fogo que arde no nosso interior, que nos leva para frente, que nos faz criar as coisas, criar conceitos, né? Enfim, tudo aquilo que arde aqui dentro. Tá entendendo? Então, toda pessoa que construiu algo grandioso no mundo, ele foi movido por esse fogo ardente. Né? Porque quando uma pessoa cria uma coisa, ela passa, você está rompendo um padrão estabelecido para criar um novo padrão. Então, existe uma resistência. Né? Por exemplo, Giordano Bruno, ele começou a entender que o universo não era aquele sistema fechado que se entendia até então. E ele foi então, não, eu tive um sonho
e aí tem um muro, o garoto lança uma flecha, e a flecha vai lá adiante, daí tem outro muro, e aí vem... Ou seja, existem muitos limites ainda a serem explorados dentro do nosso conhecimento do universo. A gente compreende o universo à nossa volta, mas além de tudo que a gente vê, existe uma outra dimensão. Então existem limites que precisam ser rompidos. E isso, quando ele apresentou para a igreja, a primeira atuação foi o quê? Cala a boca. Para de falar, porque a gente precisa de um sistema fechado para que as pessoas fiquem fechadas dentro desse sistema, submisso. Quando você fala que existem outras realidades, outros mundos, outros universos, além daquilo que a gente consegue perceber, e você começa a encontrar base científica para isso, você está causando problema, cara. Cala a boca, sossega o facho. Tá entendendo? Fica quietinho. Mas aí vem o fogo. Vem o fogo. Tá entendendo? Aquele fogo que não posso ficar quieto, eu preciso romper com esse padrão. Porque o fogo, ele traz luz, traz discernimento, mas ele também destrói. Tá entendendo? Ele também traz destruição. Mas destruição do quê? Depende do que tu joga ele. Tá entendendo? Existem destruições que são necessárias. Por exemplo, você não consegue fazer se você tiver uma plantação de cana, tu não consegue separar a cana sem antes tacar fogo nela. Tá vendo? Se você quer abrir um passo, você precisa... Você tem lá, não sei quantas cabeças de gado você quer criar. Você precisa destruir aquela mata. Não é isso? Para construir algo novo a partir daquilo. Você não consegue destruir sem destruir. Tem gente que não consegue construir nada porque tem medo de destruir o que já está feito ali. E aí fica mantendo aquela velharia. Tá entendendo? Aqueles sentimentos antigos, aqueles padrões antigos, valores antigos. Não, porque isso aqui quem me ensinou foi meu pai. Tá, tudo bem, teu pai foi um grande homem, mas ele não tinha o discernimento sobre isso, e ele também recebeu dos seus ancestrais uma informação que não corresponde com a realidade que se percebe hoje. Naquela época isso era verdade, hoje não é mais. Então esses valores, essas percepções, elas precisam também se ampliar. Não, mas eu amo meu pai, então eu vou ficar naquilo que fez com que ele tivesse uma vida atrasada, porque eu quero ser como ele. Tá entendendo? Não quero ser o grande homem que ele foi, eu quero ter a mesma condição de vida dele, a mesma mentalidade de pensamento, quando na verdade a minha missão é ser melhor que o meu pai. Ter ele como uma referência daquilo que eu preciso melhorar. É assim que as gerações evoluem, senão a gente começa a andar para trás. É assim que funciona. Não, e aí eu quero ser igual ao meu pai. Ciência. É. Você não vai. Você não volta para trás. Não volta para poder. Não, eu quero ser igual ao meu pai. Beleza, só que tem um problema. O teu pai queria ser igual ao avô dele. E o avô dele queria ser igual ao teu bisavô. E, tá entendendo? Então, assim, todo mundo quer ser igual a quem veio. Não, cara, seja diferente. É esse diferente que vai quebrar ciclos e padrões que não vão mais caber na tua realidade, nem na realidade dos seus filhos. Tá entendendo? Então, se você quer ir para frente, você não pode olhar para trás. Pega aquilo que é precioso. Valores são inegociáveis. Agora, opiniões, conceitos, pontos de vista, tudo isso é passageiro. Tá entendendo? Então, essa é a ideia. Para que a gente consiga, né, compreender a grandeza, a importância das pessoas que passam pela nossa vida e a importância dos processos pelos quais nós passamos, nós precisamos ter esse fogo interior. Precisamos ter esse desejo inferior, um objetivo alimentado por um combustível ardente. Qual que é o combustível? Para que a gente mantenha esse fogo aqui. Tá entendendo? É o desejo de melhorar. O desejo de melhorar como ser humano. Então quem é que alimenta tudo isso? É a nossa consciência, mas quem é que nos conduz por essas jornadas? É o ego. É o ego. Tá entendendo? Então, não fica achando que o teu ego é o teu inimigo. Porque se você começar a achar isso, você vai ter uma relação conflituosa consigo mesmo. Porque o teu ego é aquele cara que você olha todo dia de manhã no espelho. Tem como você odiar aquilo que tu é. Tá entendendo? Então, tá entendendo? Então, se fosse assim, se o ego fosse um cara, um vilão tão ruim, é muito fácil remediar. Tá entendendo? É fácil, você se suicida, tá entendendo? E aí você vai resolver o problema de um monte de gente, todo mundo vai chorar. Durante até, somente os mais chegados, né?
Quem te ama mais vai sofrer no máximo aí uma semana. No máximo uma semana. Vai lembrar de você pelo resto da vida. Mas não vai parar de viver porque você parou. Porque o ego dela também quer o melhor para ela. Então, a partir do momento, como que a gente anda junto para a gente dar certo? Para fazer uma parceria? Vamos alinhar os interesses dos nossos egos. Tá entendendo? Porque se o meu ego quer ir para um lado e o seu quer ir para o outro, a gente não vai conseguir andar junto. Mas o meu ego quer uma conexão com o Criador. O meu também, o dele também. Então vamos nessa. Vamos caminhar. Tá entendendo? Então essa que é a ideia de Matot Masei. Tem algum... Encerrou, Tem algum significado 635 ali? O 9, 5, não. Só aquele mesmo falou. Serafim. Não, o 635 ali. 635. 635? A soma. É a soma de 100 e 450. Não, porque olha só. Tem algum significado. Olha só, já acabou a aula, né? Já acabou? Já acabou, né? Deixa eu desligar.